de hoy. Estamos con nuestro querido hermano José Eurípedes García. Nuestro hermano nos visita desde Brasil. Él es natural de Brasil, nació en Igarapava, Brasil. Es economista y administrador de empresas de profesión. En cuanto a las actividades doctrinarias, él es director responsable de la Escuela Hogar Nueva Alborada, que acoge en la actualidad a 313 niños con edades que van desde los 6 meses hasta los 14 años. Estos niños permanecen diariamente en la escuela desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es un trabajador espírita muy activo. Participó, entre otras, en las siguientes ciudades de su país: Sao Paulo, siendo miembro activo de la Unión de Sociedades Espíritas del Estado de Sao Paulo y del Centro Espírita Núcleo Kardecista. En Manaus participó en la Federación Espírita de Amazonas, en Belém en la Federación Espírita de Pará, en Ribeirão Preto fue fundador del Centro Espírita Joana de Ángeles, y en Uruguay también fundador de la Federación Espírita Uruguaya en Montevideo. Asimismo es fundador del Centro Espírita Redención en Montevideo, Uruguay. Participante también de nuestro Centro Espírita Hermano Sendero de la Esperanza en Bogotá, Colombia. Colabora también como escritor para periódicos como el Anuario Espírita, la edición brasilera y de Mensaje Fraternal, y para el periódico Mentes del Mañana. Es conferencista internacional, habiéndose presentado en Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Guatemala, Puerto Rico, México, El Salvador y Brasil. Les estoy mostrando acá las fotos del Hogar Escuela Nueva Alborada que gentilmente me compartió José Eurípides. Me quedé admirado por la belleza y los colores y el ambiente tan bonito que se percibe a través de la imagen, ¿no? Bueno, sin más presentación, que con la satisfacción y el cariño de recibir a nuestro hermano, lo dejamos a él en el uso de la palabra, no sin antes que él pueda compartir la presentación que nos trae para mostrarnos. Puede compartir, José. Queridos hermanos, buenas noches. Que Jesús, el Maestro incomparable, nos acompañe e ilumine en esta noche. Agradezco la oportunidad de estar aquí. Nuestra programación para hoy es el tema de la evolución del pensamiento religioso. Se mirarmos al pasado, vamos encontrar que los grandes héroes de la humanidad son siempre generales, guerreros, imperadores sanguinarios. Y así, la violencia siempre estuvo adelante de todos los estudios de la humanidad. Antes de Jesús, muchos de estos hicieron a la tierra temblar, llevaron a la humanidad a las situaciones de esclavitud a través de su fuerza, de sus guerreros y de sus ejércitos. Antes de Jesús, Alejandro Grande hizo con que el mundo quedase sob su comando, el mundo conocido de aquella época. El Imperio Romano dominó todas las regiones y, un tras otro, los emperadores y guerreros dominaron
e hicieron de la vida de las personas um verdadeiro infierno. Jesus chega e sua mensagem é totalmente diferente. Ele nos traz o amor, a fraternidade, e isto foi um choque muito grande em aqueles judeus que naquela época esperavam um grande imperador, um grande guerreiro que vendria colocar os judeus em la hegemonia do mundo. Pero Jesus, com sua forma grandiosa de ser, de governador de la tierra que es, trajo um mensagem hasta entonces totalmente diferenciado de aqueles de aquela época. Pero o mundo não lhe deu muita atenção em sua época. E as guerras continuaram. As lutas continuaram sua sequência através de Átila, rei de los hunos, Gengis Khan, Alarico, o rei de los visigodos, e muitos outros. Pero o amor defendido por Jesus, o amar os uns a los outros, prevaleceu. E então, quando o cristianismo estava em grande dificuldade para fixar-se, dado que, com a morte de Jesus, seus seguidores começaram a serem perseguidos e naturalmente ia acontecer que o cristianismo, em seu nascedouro, em seu primeiro momento, teria grandes chances de desaparecer. E aí, Saulo de Tarso, até então chamado Saulo, desenvolve uma campanha crudelíssima contra os seguidores de Jesus. E é necessário que o maestro vuelva da espiritualidade para se apresentar a aquele doutor da lei, cruel e sanguinário. E a las puertas de Damasco, então Jesus se apresenta a Saulo, que com seu orgulho herido, cai de la monteria que lo levava por o deserto e simplesmente pergunta: "Quem eres tu, Senhor?" E Jesus contesta: "Eu sou Jesus." E Pablo, numa modificação interior inigualável, não questiona, disse simplesmente: "Que queres que eu haga?" Temos aí, neste momento, o diálogo mais profundo e o mais grande diálogo de toda a humanidade. São solamente 5 frases. Quem és tu? Eu sou Jesus. Que queres que eu haga? E aí, então, surge a possibilidade, graças ao trabalho de Pablo, agora, então, cambiando seu nome, deixa de ser Saulo, para cambiar o nome para Paulo, e é graças a Paulo que todos nós hoje somos cristianos. Sua labor hace com que a doutrina de Jesus chega hasta el Ocidente, saliendo de las regiones de Israel e las dimensões territoriais de aquele pueblo que, por sua índole, era guerreiro por natureza. E então o cristianismo adquire uma dimensão muito grande. E os mártires são levados ao circo, são sacrificados. O simples hecho de decir-se cristiano era um motivo para condenação, empezada no Império de Nero e se prolongou por alguns anos. Calcula-se que nos primeiros
100 anos de cristianismo, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram sacrificados pelo hecho de se considerar seguidores do Maestro Jesus. Pero os intelectuais e aqueles que mais pensavam em Jesus, pensavam na modificação da belicosidade do mundo, estes começaram a analisar em profundidade as enseñanças de los evangelhos de Jesus. E por volta do ano 200 de nossa era, Amônio Sacas, em Alejandria, começa a ser puente filosófico ligando o cristianismo nascente com a teoria de Platão. E o neoplatonismo surge como a grande esperança filosófica e religiosa da humanidade. Muitos são chamados e fazem esforço grandioso para cambiar a face do mundo. No ano 313, quando o cristianismo já era muito forte e a quantidade de cristianos era imensa, Constantino, o imperador romano, declara o cristianismo a religião oficial do Império Romano. E então a coisa cambia diametralmente. Os cristianos, que eram hasta então perseguidos, se transformam em perseguidores. E então já não há espaços para aqueles que tinham outras crenças, que tinham outros princípios religiosos, e o cristianismo começa então a tomar rumbo peligroso e perde aquele sentido original da pureza e da sencillez que Jesus lo havia ministrado. Hasta que o tempo passando, as coisas começam a cambiar. E por volta do ano 1180, reencarna Juan Evangelista em la figura de Francesco Bernardoni, o nosso querido Francisco de Assis, que vem reconstruir e reerguer a Igreja de Jesus de Nazaré. E Francisco, com toda a sua simplicidade, com todo o amor que tinha em seu coração, hace com que a Igreja empiece a tomar rumo e há uma certa divisão dentro do próprio núcleo, que era extremamente radical, voltando-se mais a outros sentimentos que dariam melhores condições para a evolução do pensamento de Jesus. Em 1365, encarna na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, Jan Hus. Este homem tinha em suas mãos a vontade, o desejo muito forte de fazer com que o cristianismo, a igreja tomasse outra dimensão. E ele começa a defender a tese de que o Evangelho de Jesus deveria ser ensinado em la língua pátria de cada pueblo, pois que hasta entonces todas as reuniões da igreja eram hechas em latim, idioma que a gente não entendia. E muito mais allá de não entender, ao povo, à população normal, era proibido a leitura dos evangelhos de Jesus, e a igreja dizia que era para evitar falsas interpretações. E Jean Hus levanta a bandeira de que o evangelho de Jesus foi hecho para o povo, hecho para a gente, e que em sua igreja, em la Capilla de Belém, em Praga, capital da República Tcheca, ele começou a hacer seus sermões em idioma bavário,
que era o idioma utilizado na então Checoslováquia. E este hecho desse enfrentamento com a Igreja hace com que haja uma posição totalmente contrária a ele, da Igreja, e ele é excomungado. A excomunhão, naquela época, era terrível. Significava que a pessoa excomungada deveria ir-se definitivamente para o inferno. Os próprios reis, imperadores, temblavam quando o Papa os ameaçava com a excomunhão. E então ele foi excomungado e a Inquisição terrível queria poner suas manos em cima de Jean Hus por todas as formas, pero ele era protegido do imperador da República Tcheca. E por ser protegido do imperador, era impossível fazer sua execução. E então, o Papa da época faz uma coisa muito engenhosa para levar Jean Hus para fora dos limites de seu país e o levou a concílio ecumênico que desenvolvava em Alemanha. E para ir a este encontro, Jean Hus, que já temia por sua execução, levou consigo salvo-conduto do próprio imperador da República Tcheca, e ele foi para Constança, onde iria realizar-se a convenção, e allí ele é prisioneiro. E o imperador da República Tcheca tenta prevalecer seu salvo-conduto, pero o Papa lo adverte: se você levar forças militares para libertar Jean Hus, você será excomungado. E então, o imperador da Tchecoslováquia recua, deixando solo Jean Hus, que em 1415 é levado à hogueira pelo crime de querer que o povo pueda ler os evangelhos e que o padre, o cura, em las missas, haga seu sermão em linguagem que o povo pudesse entender. Pero quando as labaredas começam a surgir da hogueira para queimá-lo, em tcheco, Hus significa pato. E então, Jean Hus diz: hoje queimais o pato, pero dia vendrás em que este pato se transformará em cisne alado, em donde tus chamas jamais poderão alcançá-lo. Empieza a orar a Ave Maria e as chamas, o humo das chamas, o sufocam e ele é queimado, então, em 1415, em Constância, em Alemanha. A morte de Jean Hus hace uma revolução russista em toda a República Tcheca, em donde milhares de pessoas perdem sua vida, pero afinal prevalece a vontade de los mais fortes, a vontade de quem tem armas para oponer-se à própria civilização. Simultaneamente com estes acontecimentos, em França, surge a figura notável de Juana de Arco. E Juana, com 13 anos de idade, empieza a dialogar com os espíritos de Santa Catarina, San Miguel Arcanjo, e aquilo causa uma expectativa muito forte, muito grande, e ela consegue, com as instruções de los espíritos, a los 14 anos de idade, coronar rei e libertar a França do poderio inglês. Pero como ella hablaba com os mortos, como ella decía que hablaba com San Miguel Arcanjo e hablaba com Santa Catarina,
ella foi considerada bruja, e o melhor final para todos os brujos, os médiuns de entonces, era a hogueira. E ella também, assim como Jean Hus é queimada viva em uma cidade de França e colocado fogo pelos próprios cardenais a quem ele já havia ajudado. Pero Juana de Arco, no momento em que empieza a prender-se o fogo em la hogueira, ella duda de tudo aquilo que havia acontecido em sua vida e disse: mis vozes me enganaram. Dijeron que em 3 dias eu estaria liberta. Reflita um pouco e quando a hogueira começa a criar corpo, ele diz: mis vozes estavam certas. Eu estarei sim em libertar, porque a muerte é a libertar. E hoje, no terceiro dia, eu me pongo livre de tudo isso que vocês acabam de fazer comigo. A evolução continua. O pensamento do humano começa a ganhar corpo, hasta que 1515, a exatos 100 anos de la muerte de Jean Hus, a Igreja, debilitada em suas finanças, por as guerras constantes que hacía contra os pueblos, tem dificuldades financeiras muito grandes. Então, empieza a vender as indulgências. E quando o pedido chega à Alemanha para a venda de indulgências, Martinho Lutero se opõe bravamente contra isso, falando que o Papa não tem poder para perdonar crimes. E então, que em Alemanha não se venderá nenhum tipo, não haverá venda de nenhum tipo de indulgências para crimes odiosos. E empieza então aí a primeira grande revolução dentro da igreja. E os protestos surgem por todas as partes. E o protesto mais grande é o protesto próprio de todos aqueles de las mentes populares del pueblo, para que haja uma modificação por completa no seno da igreja. E nasce então o protestantismo. E como naquela época as comunicações eram muito difíceis e, por sua vez, também ele não poderia sair de Alemanha porque seria vítima da Inquisição, allí estava protegido pelos príncipes alemães e Martinho Lutero não poderia sair. Cada país, à la volta de Alemanha, que aguardava ansiosamente, com ansiedade, este acontecimento, cria um protestantismo a sua moda, a sua forma de ser. Nascendo, então, o anglicanismo e todas as outras religiões que, aliadas ao protesto, se transformaram em religiões evangélicas, com um pensamento diferente, uma visão distinta de todo aquele passado tenebroso da própria igreja. Por esta época, Gutenberg já havia criado a prenta e então a Bíblia, por primeira vez, é impressa em alemão, saindo da linguagem de latim, que era a sua origem, para o alemão, onde as pessoas, os alemães e outras pessoas que sabiam e entendiam alemão, poderiam livremente consultar a Bíblia, criando então um novo pensamento em torno de Jesus e de sua doutrina. O tempo continua seu progresso, vai girando a vida e todos os protestantes têm por delante de si uma oposição muito forte da igreja,
chegando até que no ano 1572, em França, nós outros temos a terrível noite de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes são assassinados em Paris, porque haviam sido invitados para uma festa de casamento do príncipe de Holanda, e allí havia muitíssimos protestantes. E aproveitaram-se então desta oportunidade, e França adquire débito, uma deuda imensa para um resgate kármico que vendrá cerca de 200 anos depois. Jesus jamais se olvidou de nós. Envia periodicamente espíritos de grande evolução para nos auxiliar, para ajudar o homem em seu processo evolutivo através das mais variadas formas de progresso que poderemos ver. E muitos emissários de Jesus reencarnam neste período para aproveitar o movimento que se hacía acontecer, hasta que, 200 anos depois, em 1789, nasce a Revolução Francesa, com o primeiro ato em donde os direitos humanos são vistos e analisados, coisa hasta entonces impensada. Pero a Revolução Francesa chega trazendo o lema igualdade, solidariedade, fraternidade e a defesa dos direitos iguais para todos, não somente de los reis e de um lado com todos os privilégios e os plebeus em outra punta sofrendo todo tipo de necessidade. O 14 de julho de 1789 representa muito mais que a simples tomada de um depósito de pólvora, a tomada da Bastille, pero significa uma modificação completa da forma de governar, da forma de fazer política, de todo aquilo que nós outros pensamos. Pero França tinha uma deuda kármica, como disse há pouco, e essa deuda kármica, acontecida em 1572, com a noite de São Bartolomeu, empieza a influenciar os próprios revolucionários de França. E aqueles lemas de igualdade, fraternidade, liberdade, tendo se expandido por todo o planeta Terra conhecido hasta então, os próprios fundadores deste movimento começam a se desentender e lutar entre si, e a revolução começa a ser banhada em sangue. Aqueles que pensam mais em filosofia do que propriamente em política, criaram então a morte de Deus. E os discursos mais fanáticos, os discursos mais extremistas começam a surgir. E os jovens, a população, hace com que então Deus deixe de existir. As igrejas francesas cerram suas portas. É proibido ter religião. Chegando ao ponto de que uma noite, uma dançarina de la Opéra de Paris, desnuda, camina, é levada aos ombros de los estudiantes para dar uma volta em torno da Catedral de Notre-Dame, e allí ela é entronizada como a deusa razão. E naquela noite, Chamonix, uma pessoa que tinha uma capacidade verbal muito forte, pronuncia um discurso. Em seu discurso, ele disse: França tem dois deuses, a razão e a ciência. Frente a estes dois, todos os demais não existem.
Dios está muerto. Dios murió. Y todas las corrientes del pensamiento. Vivimos entonces el século de las luces. El ciclo de las luces trae una cantidad de novedades del pensamiento. Y las ideas de hoy se mueren mañana. Cada día novidades y luchas por algo que deja de existir no dia seguinte. É inventada a guilhotina e o próprio inventor da guilhotina é decepado, cortado sua cabeça e o próprio instrumento inventado por ele. Aparecem, então, muitas correntes do pensamento e surge o positivismo. O positivismo é uma corrente de pensamento que as pessoas somente poderiam dialogar, conversar, discutir aquilo que era positivo, ou seja, aquilo que poderia sentir-se, palpar. Deus não existe. Pero com o passar do tempo, o próprio fundador do positivismo, Augusto Comte, ele começa a criar uma religião sem Deus, uma religião sem princípios morais, mas uma religião construída no altruísmo. E ele dizia: se existe o céu, eu não sei, mas se não existe, devemos transformar a terra em cielo para que desfrutemos aqui mesmo da felicidade do cielo. E ele, levando adelante seus pensamentos, ele confirmava que o homem, quando é criado, ele é muito débil, e sua fragilidade lo hace creer em deuses. E, mais tarde, quando ele vai evolucionando, ele chega à idade da metafísica, que empieza a pensar que não são muitos deuses, mas apenas um. De la metafísica, sua evolução lo lleva a la razão. E en la razão, o homem é muito forte e não necessita mais de Deus. E frente a essas confusões do pensamento humano, com uma violência tão grande, Jesus, en el año 1799, e na passagem, na noite de final do siglo, 1799, para 1800, le reúne sobre os cielos de Paris um grande número de pessoas, de espíritos, que foram exponentes na Terra. Pessoas que hicieron com que a Terra evolucionasse grandemente. Estão allí os representantes de latinidade, de los saxônicos, enfim, estão os grandes nomes que promoveram, que ajudaram na construção deste planeta. E Jesus, no comando desta reunião, adverte a todos que é chegado o momento de enviar a la Terra o Consolador que ele havia prometido há 1800 anos antes. E o Consolador, que é o Espírito de verdade, quedaria eternamente com nós. E ele precisava, para a implantação e para promover a chegada do Consolador na Terra, de um Espírito que levasse adelante esta tarefa. E dentre aquelas centenas de milhares de espíritos evolucionados que allí se encontravam, ele busca a figura de Jean Hus, presente à reunião, para que ele pueda reencarnar-se em la figura de Allan Kardec, para fazer chegar hasta nosotros o Consolador prometido por Jesus. E nesta reunião, Napoleão Bonaparte, que também está encarnado,
é levado em espírito para assistir-la. E a ele é orientado de sua tarefa, do trabalho que deve fazer para que o cristianismo, que o consolador, perdão, encontre um campo propício para a sua expansão. Pero Napoleão estava muito mais preocupado em ser imperador do que qualquer outra coisa. Pero, talvez influenciado por isto, ele assina, firma um concordato com o Papa, para que o Papa vá hasta Paris, coroná-lo imperador de França. E ele, em contrapartida, permite a abertura de todas as igrejas de França. É marcada a fecha para dezembro de 1804. E então, há uma pompa muito grande, uma festa imensa, que tudo deve acontecer na Catedral de Notre-Dame. E havia um coral de 200 vozes para cantar durante a celebração de que Napoleão ia tornar-se imperador. Pero no momento em que o Papa vai colocar a corona sobre a cabeça de Napoleão, ele saca de las manos do Papa e ele mesmo se autocorona imperador de França, repetindo o mesmo gesto em relação a Josefina, sua esposa, para que eles governem França por longos anos como imperador, retornando àquela situação de antes da Revolução Francesa. Pero nada disso impede que os espíritos que estão reencarnados deem apoio a Allan Kardec, para que no dia 18 de abril de 1857 venga à luz o livro de los Espíritos. E com o livro de los Espíritos, um novo caminho se abre para toda a humanidade. E o livro de los Espíritos nasce sencillo, pálido como uma manhã de primavera, em la librería del Senhor Didier, e está destinado a ser a grande revolução do pensamento humano. E a doutrina espírita vem como a grande opção para que o cristianismo verdadeiro seja implantado na terra. A doutrina espírita já é progressista, porque jamais deixará de progressar. Já é evolucionista, pois que tem que andar de manos dadas com a ciência. E se a ciência, amanhã, comprueba que a doutrina espírita está equivocada em algum de seus pontos, o espiritismo deve renovar-se prontamente em aquele ponto que se apresenta falho. Mirem que pensamento formidável de Allan Kardec. Primeiro, não coloco seu nome no espiritismo, é doutrina de los espíritos, não é kardecismo, é espiritismo. E este pensamento de que é uma doutrina evolucionista, de caminhar com manos dadas com a ciência, é que ela jamais será ultrapassada. Jamais será uma doutrina antiga, pero estará sempre presente em todos os momentos da evolução humana. A doutrina espírita, mais allá de ser evolucionista, de ser progressista, ela também é coletiva, porque é a obra coletiva de espíritos encarnados e desencarnados. Ela é coletiva no sentido de que não é obra de um único homem. Ela é obra de muitos espíritos e de muitos homens,
sendo simultaneamente, então, a melhor condição para a evolução do pensamento. Herculano Pires, grande espírita que viveu em Brasília, dizia que a doutrina espírita é a síntese do pensamento humano. E mais allá de ser uma doutrina coletiva, mais allá de ser progressista, a doutrina espírita nasce ligada ao Evangelho de Jesus, de quienes ella nunca deverá apartar-se, pois que allí está todos os princípios da relação humana, da convivência humana, em paz e em harmonia. Então, a doutrina espírita, ella nasce com esse tríplice aspecto. Científico, porque está ligado à ciência. Filosófico, porque é pensamento não somente de um nome, é um pensamento coletivo. E é religião, porque está ligada ao Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita vai prestar à humanidade grandes serviços, seja na área da medicina, porque quando esta descobrir o perispírito, vai entender a origem das enfermidades. E entendendo a origem das enfermidades, ella terá muito melhores condições de atacar a enfermidade e evitar que ella esteja na Terra. Vai colaborar muitíssimo com várias correntes do pensamento médico, em especial aos psicólogos que ainda não entenderam o motivo das personalidades múltiplas que existem em uma mesma pessoa. Vai colaborar com a psiquiatria, pois que quando a psiquiatria entender que existem sim os desequilíbrios do pensamento do cérebro, mas existem também as obsessões, que muitas vezes o homem é vítima de um processo obsessivo que hace com que ele atue de uma forma distinta de aquela que ele deveria acionar. Vai colaborar muitíssimo com a filosofia, porque explicando quem sou eu, de onde venho, para onde vou, responderás todas as questões filosóficas. É assim, então, que Espiritismo é ciência, porque prueba e comprueba. É filosofia, porque questiona e contesta os vários pensamentos da humanidade. E é religião, em sua acepção pura e verdadeira, que é o ato de ligar a criatura ao Criador, através das boas ações, dos bons pensamentos, e fazer com que possamos efetivamente crescer e evolucionar. Nós sempre devemos ser gratos pela condição espírita que temos, pois que ella nos aclara, nos orienta. E se Jesus nos diz que é o Consolador, miremos, meus irmãos, como a doutrina espírita é consoladora. A muerte bateu em retirada com o surgimento da doutrina espírita. A doutrina espírita decreta a muerte de la muerte, ou seja, a muerte não existe. E isso se tornou uma crença tão generalizada que eu não sei nos países que eventualmente estão nos assistindo, mas aqui em Brasília, aquele ato de que as pessoas que davam velando um morto, um cadáver, já não tem mais aquela situação
triste, sombria, de choros, de gritos, de desmaios e tudo mais que havia há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Las personas por las calles é comum dizer em minha próxima encarnação ou em la outra vida, quando eu aqui volver, ou seja, está se transformando em pensamento generalizado. Como o próprio Kardec nos ensinava, o mundo não será espírita, mas as ideias espíritas estarão impregnadas em todos os seres humanos. E este dia portentoso, este dia maravilhoso, não tardará muito a acontecer. E a Terra irá transformar-se em mundo de paz, em mundo de alegria, em mundo de felicidade, dentro de tempo relativamente curto. Não será amanhã, mas também não será daqui a 10 mil anos. Este planeta vai transformar-se em mundo de regeneração, em donde todos nós outros poderemos encontrar a paz e a felicidade. Muitas graças a todos ustedes por esta oportunidade, por este momento feliz de aqui nos encontrarmos. Um abraço grande para todos, muita paz, muita alegria em todos os corações.